Olá, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração esta manhã, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Gabriel Ventura. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ative as notificações para que todos os momentos em que eu postar um vídeo você seja notificado. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Comente, curte e se no final deste vídeo verdadeiramente esta palavra falou o teu coração, deixe um comentário. A mensagem de hoje ao nosso coração é muito importante. Entenda, o oleiro nunca desiste do barro. Você já parou para pensar por que Deus nunca nos comparou ao ouro, ao ferro ou à pedra? Por que Deus escolheu justamente o barro? Porque o ouro tem valor, mas não pode ser moldado pelas mãos. O ferro é forte, mas precisa ser quebrado para mudar de forma. A pedra resiste a tudo, mas também resiste ao escultor. O barro, porém, ensina uma verdade que nenhum desses materiais ensina. Ele só encontra seu propósito quando se rende às mãos do oleiro. E é por isso que um vaso que não é flexível não pode ser moldado. Mas existe uma verdade ainda mais bonita em relação ao barro, em relação ao vaso nas mãos do oleiro. Entenda, na olaria de Deus, ninguém é descartável. Deixa eu te contar uma história. Imagine entrar em uma antiga olaria. Há vasos lindos sobre as prateleiras, alguns grandes, outros pequenos, porém todos prontos para cumprir sua função. Em um canto, um oleiro trabalha silenciosamente. O torno gira sem parar. O barro começa a ganhar forma. Aos poucos surge um vaso. De repente, ele se deforma. Talvez por uma pedra escondida, talvez por excesso de água, talvez porque o barro endureceu antes da hora. Um aprendiz olha aquela cena e diz: Mestre, acabou, jogue esse barro fora. Mas o oleiro faz exatamente o contrário. E algo inesperado acontece. Ele aproxima novamente o barro de si, acrescenta água, amassa tudo outra vez e recomeça. O aprendiz pergunta: Por que o Senhor não desistiu? E o oleiro responde: Porque eu não vejo apenas o vaso que ele é hoje. Eu vejo o vaso que ele pode se tornar quando ele permanecer e continuar em minhas mãos. Essa não é apenas uma história, entenda. É exatamente o que Deus ensina em Jeremias 18, 3 e 4. A Bíblia diz: Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Perceba uma coisa: o vaso se estragou, mas nunca saiu das mãos do oleiro. Essa é a diferença. Há pessoas que se quebram ou se quebraram no meio do processo, mas continuam nas mãos de Deus. Agora veja algumas curiosidades nisso. O barro precisava permanecer úmido. Se secasse antes da hora, endurecia. E barro endurecido resiste ao oleiro. Por isso Deus tantas vezes fala ao seu povo: Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Salmo 95, 7 e 8. Em Hebreus 3,15 também diz: O maior perigo não é estar quebrado, mas é estar endurecido. Outra curiosidade, entenda: antes do barro subir ao torno, ele era amassado diversas vezes. O oleiro retirava pedras, raízes e pequenas impurezas, porque uma pequena pedra escondida poderia destruir todo o vaso quando ele passasse pelo fogo. Você chama isso de sofrimento? Deus chama isso de preparação. Depois vinha o torno,
também era um processo muito importante. Enquanto o vaso era moldado, ele apenas girava. Quem olhava de fora podia pensar: ele não sai do lugar. Mas aquelas voltas estavam formando sua estrutura. Talvez você ache que sua vida está girando em círculos. Algumas coisas que se repetem, você não entende o porquê. Mas Deus ainda está moldando o seu caráter. Depois vinha o fogo. Sem passar pelo forno, o vaso nunca seria útil. Ele teria a aparência de vaso, mas continuaria frágil. O fogo não era o castigo. Era a etapa que dava resistência ao vaso. Assim também são as provações. Como escreveu o apóstolo Tiago: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Talvez a maior curiosidade seja essa: o vaso nunca escolhia o que seria. Era o oleiro quem definia sua finalidade. Às vezes nós queremos escolher o nosso caminho, não é verdade? Queremos ser ouro para sermos admirados. Queremos ser ferro para permanecermos fortes. Queremos ser pedra para nunca quebrarmos. Mas Deus escolheu o barro, porque o barro depende completamente das mãos do oleiro. É interessante perceber que a Bíblia começa e termina falando disso. Em Gênesis 2:7 lemos: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Fomos feitos do pó, mas recebemos o sopro de Deus. Depois, em 2 Coríntios 4:7, Paulo ele declara: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que verdade extraordinária! O valor nunca esteve no barro. O valor está no tesouro que Deus decidiu colocar dentro dele. E sabe qual é a maior prova de que Deus não descarta vasos? A cruz é a maior prova. Quando toda a humanidade parecia um vaso quebrado pelo pecado, Deus não jogou fora. Ele enviou o seu Filho Jesus. Jesus foi quebrantado para que nós fôssemos restaurados. Na cruz, Deus mostrou que seu amor é maior do que as nossas rachaduras. Por isso, se hoje você sente que está sendo apertado, sente que está quebrado, sente que está destruído, se a vida parece estar girando sem sentido, se você está passando pelo fogo, não conclua que Deus desistiu de você. Entenda, o oleiro conhece exatamente a pressão necessária para formar o vaso que ele sonhou. Continue nas mãos de Deus. Continue nas mãos do oleiro, porque o barro que permanece nas mãos do oleiro nunca perde a esperança. Guarde esta palavra no teu coração. Na olaria de Deus, ninguém é descartável. E talvez Deus tenha permitido que você ouvisse essa mensagem hoje, apenas para lembrar uma verdade: você ainda está sobre as mãos do oleiro. E enquanto você estiver nas mãos do oleiro, a sua história ainda está sendo escrita. Pai, que neste dia nós venhamos compreender que todas as lutas, que todas as aflições, todas as provações são momentos e situações para nos formar em Tuas mãos. O mais importante, Senhor, é que nós não venhamos querer agir por conta própria, sair das Tuas mãos, fugir dos problemas, fugir das situações difíceis, mas nos ajude, Senhor, a compreender este processo e permanecer durante este processo em Suas mãos. Que nesse dia o Senhor nos fortaleça, continue nos moldando, para que lá na frente nós venhamos compreender que nas Tuas mãos nós somos uma obra perfeita, em nome de nos ajude, nos fortaleça. E, Senhor,
contigo nós entendemos que a vitória é certa, em nome de Jesus. Que nós venhamos ter um dia extraordinário em suas mãos. É o que nós pedimos. Amém. Se essa mensagem falou ao teu coração, deixe nos comentários. Na Olaria de Deus, ninguém é descartável.